Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalo Alves da Cunha e hoje vamos responder a uma questão que de certa forma ficou pendente no episódio anterior. E se é verdade que nós falámos sobre um dos grandes pensadores que se calhar melhor, não o melhor obviamente, mas dentro desse lote, isso seguramente que está, mas um dos que melhor ilustra esta corrente intelectual que assolou quase por completo toda a Europa. Se falarmos dele, que era o Jean-Jacques Rousseau, não falámos concretamente do que era essa tal corrente, o que era então o Iluminismo, ou seja, o que é que foi o Iluminismo e quais são as implicações que este movimento teve nas obras e nas propriedades intelectuais dos pensadores que nós agora estamos aqui a abordar. Portanto, se calhar a melhor maneira de, antes de introduzir o pensador de hoje, é refletir um bocado sobre então o que é que caracterizou pelo menos esta espécie de contemporaneidade na altura, não é? Ou esta temporalidade. Portanto, o que é que foi o Iluminismo? Ora, naturalmente que a resposta se calhar mais imediata, depois de fazer aquela listagem toda de nomes que nós também já aqui abordámos, por assim dizer, ainda faltam aqui imensos que ainda vamos falar, sobre o Adam Smith, sobre Kant, mas já falámos de certa forma sobre o Jean-Jacques Rousseau, falámos, obviamente, dedicámos-lhe um episódio, mas também falámos sucintamente sobre o Montesquieu, hoje também vamos falar de Voltaire, portanto já estamos aqui a aproximar-nos bastante sobre, quase a ter um domínio total, mais completo, destes nomes definidores deste movimento. Mas a verdade é que o Iluminismo, se eventualmente não fôssemos por esta listagem, foi aquela altura do Voltaire e não sei o quê, nós diríamos que o Iluminismo compreendeu então aquele século XVIII e que ficou conhecido como o século das luzes. É assim que seria provavelmente esta a definição sucinta que muita gente iria recorrer, não é? Ora, o que é que os iluministas acreditavam, por assim dizer? Sempre consciente de que acreditaram uma espécie de voluntariedade, naturalmente. Olha, os iluministas acreditavam que podiam reestruturar a sociedade do antigo regime, sendo o antigo regime aquela conotação absolutista, aquela conotação rígida no que toca à escalabilidade social, monárquica. Também vamos compreender o porquê dessas motivações. Ora, eles defendiam o poder da razão em detrimento ao poder da fé e da religião, e procuravam entender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Portanto, eles eram racionais nesse aspecto e era esta conotação iluminante, esta ideia de luzes, esta ideia de, até foram eles, como nós também já vimos quando falámos sobre aquele capítulo episódico em que nós falámos sobre a Idade das Trevas, que foram eles que cunharam foram eles que adotaram essa própria terminologia para caracterizar esses momentos medievais, porque eles acham que eles é que são um movimento esclarecedor, iluminista, uma síntese, por assim dizer, do pensamento racionalista e empirista. É um pouco por aí. Ora, então, é precisamente através da união de escolas de pensamento filosóficas, sociais e políticas como esta como aquelas que temos vindo a abordar, né? Evidentemente, o racionalismo e o empiricismo. Eles enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Portanto, era quase com todo este processo concludente de todo este legado cultural e intelectual, eles utilizavam precisamente para serem disruptivos com as suas instituições. Portanto, eles já estavam a materializar devidamente, não é que os outros não estivessem atrás deles, evidentemente, mas aqui eles foram bem mais petulantes e ácidos nas suas críticas institucionais, não é? Portanto, naturalmente que não deixa de ser irónico que esta ideia de perfectibilidade humana e as ideias mesmo quase modernistas, no sentido industrial, com a revolução, os economicistas, depois acabam por destornar um pouco esta fantasia iluminista, por assim dizer. Portanto, nas suas obras, os pensadores iluministas argumentam mesmo contra as determinações mercantilistas e religiosas. Portanto, eles têm vários campos de ação, não é? Como eu tinha dito, todos os campos do saber humano. Portanto, eles também vão tentar acrescentar, não só no pensamento religioso, com estas críticas institucionais e com estas atitudes disruptivas, mas eles também vão tentar acrescentar, naturalmente, no pensamento económico,
e no pensamento sociopolítico, evidentemente, porque tanto é que no pensamento político eles eram totalmente avessos ao absolutismo e aos privilégios, né, que eram dados à nobreza e ao clero. Portanto, estas ideias, né, estas ideias iluministas eram consideradas polémicas na altura, porque isto naturalmente é evidente que abalava os alicerces da estrutura política e social desse tal alegado, né, antigo regime, não é? Porque para vir o novo tem que se deitar abaixo o antigo, não é? Portanto, é que se calhar até a melhor maneira, eu falei de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, que já tinham sido citados anteriormente, mas naturalmente que os dois grandes, e também já falámos aqui, os dois dos nomes mais sonantes e caracterizadores deste movimento são evidentemente o Diderot e o d'Alembert, porque são eles os pais da enciclopédia, não é? Foi com exatamente vestidos, metaforicamente falando, deste espírito, que eles procuraram reunir todo o conhecimento produzido através da razão, não é? Numa espécie de compêndio, por assim dizer, que tinha 35 volumes. Isto é a enciclopédia, é da altura. Isto foi de 1751 a 1780, é toda esta coletânea de 35 volumes. E aqui, naturalmente, que tem a participação de vários expoentes iluministas, como o tal Montesquieu e o Jean-Jacques Rousseau. Ora, estas ideias, né, ou as suas ideias, estas ideias iluministas, difundiram-se particularmente e principalmente entre a burguesia. Porque a burguesia detinha a maior parte do poder económico, mas não possuía nada equivalente a esse poder económico no que toca à sua tradução política, e daí era resultado, ou era resultante, eles ficarem sempre à margem, não é, das decisões. Portanto, é evidente que a burguesia foi bastante convidativa, tendo ela aos recursos económicos, evidentemente, mas estava, carecia no fator de decisão, ou pelo menos nessa possibilidade. Por isso é que foram eles os principais responsáveis pela disseminação desta mentalidade, por assim dizer, e é compreensível. Mas é interessante porque isto acaba por conhecer uma certa transversalidade cultural, porque no Japão o fenómeno social é bastante semelhante, quando existe aquele período de paz até o século XVIII sobre o Shogun, o Tokugawa. Os samurais também estão num processo decadentista, por assim dizer, eles eram os equivalentes à nobreza, e a burguesia acaba por ter os recursos económicos, porque em tempos de paz o comércio é próspero, portanto eles acabam por se começar a vestir por samurais e também acabam por ter poder, acabam por requisitar os serviços samurais à companhia deles, e este ainda acaba por ser mais inglório para a classe nobre, e ao mesmo tempo quase esta ascensão torna-se uma inevitabilidade. Portanto, isto só para fazer esta ressalva, só para realçar, não é, que é de certa forma transversal no fenómeno cultural, porque com a prosperidade comercial, evidentemente que a burguesia vai ganhar recursos para poder condicionar os desfechos políticos ou sociopolíticos, mas evidentemente que numa primeira fase vai conhecer estes empecilhos ou estas adversidades, que é as estruturas rígidas nas classes. Portanto, a nobreza passava as suas posições de uma forma hereditária, o clero era também de certa forma, era uma característica intrínseca e institucional destas monarquias. Portanto, a burguesia tinha poder económico, mas não tinha poder político, e naturalmente que quando surge um movimento que é altamente disruptivo contra este status quo, eles vão ser os patronos, não é? Uma espécie de patrocinadores destas ideias. Portanto, o iluminismo, precisamente pela sua rejeição, não é? Patrocinavam, obviamente, a burguesia patrocinava com bastante afinco, evidentemente, precisamente por esta componente de rejeição à herança medieval. Por isso é que eles passaram a chamar a este período de Idade das Trevas, como nós já tínhamos falado anteriormente. E eles chegaram mesmo a inventar esta ideia errónea, naturalmente, que nada de bom havia acontecido nesta época. Portanto, vejam só como eles desconsideraram por completo o passado, e que sirva para hoje, evidentemente, a perigosidade deste tipo de exercício, de desconsiderar por completo o legado cultural e os nossos antepassados, por assim dizer, tudo por causa desta vontade frenética pelo novo e pelo progresso. Evidentemente que uma coisa tem que estar devidamente balanceada, não pode ser simplesmente este ritmo pressuroso de querer avançar sem olhar para trás. Ora, na economia, mais especificamente, o que é que eles defendiam? Eles defendiam o liberalismo, era a prática do liberalismo. Portanto, eles estão em claro confronto, em clara oposição ao mercantilismo.
O mercantilismo, nós não falámos aqui porque isto não é propriamente um podcast de economia, se bem que nós fazemos sempre, dedicamos sempre algum tempo ao contexto temporal e por vezes até arranhamos um pouco de economia, mas o mercantilismo tinha aquela ideia da balança comercial favorável, em que se tem que exportar mais do que importar, as ideias de protecionismo, foram muitas ideias também um bocado difundidas pelo absolutismo para aumentar a riqueza da coroa, e depois também teve um pouco a sua influência pela Companhia das Índias holandesas e depois pelo Império Colonial, o Império Português também foi semelhante. Portanto, o mercantilismo tinha esta ideia realmente de protecionismo e de ficar com o dinheiro em casa, quase de uma forma sucinta. Basicamente só para dar esta ideia sucinta, porque os iluministas defendiam precisamente o contrário. Os iluministas defendiam o liberalismo, ou seja, ao contrário, em vez de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado se regulasse. E estas ideias foram expostas principalmente pelo Adam Smith, que fez a sua obra mais emblemática, que é A Riqueza das Nações, a tal ideia da mão invisível, da autorregulação dos mercados. Mas eu acho que nós vamos falar de Adam Smith no próximo episódio, portanto não vale a pena estar a alongar muito mais aqui. Ora, relativamente à propriedade privada, isto foi num caráter mais de qual era o papel intervencionista do Estado, se devia ter ou não. Pronto, esta caracterizava a principal oposição entre as duas reflexões económicas dos dois pensamentos antagónicos, por assim dizer, do antigo e do novo, mas a ideia da propriedade privada já não conhecia propriamente um consenso entre os iluministas, porque como nós já vimos, ou já falámos, eu pressuponho que já falámos, o Rousseau falámos seguramente, que eu recordo que foi o último episódio, mas o John Locke, por exemplo, enfatizava que a propriedade era um direito natural do homem, até a própria ideia de propriedade à liberdade, à consciência, e até a fazer esta associação de propriedade, liberdade e privacidade, que é uma associação conceptual que ainda hoje reside um bocado no imaginário coletivo, pelo menos do mundo ocidental, enquanto que o Jean-Jacques Rousseau já apontava que esta ideia de propriedade era a razão dos maus da humanidade, como nós vimos no episódio antecedente, na ideia de quase pecaminosa na associação do que é propriedade, não é? Portanto, não havia propriamente um consenso, havia aqui algumas divergências. Mas relativamente à política e sociedade, pelo menos nesta ideia organizacional, e eles eram quase eram todos os pensadores iluministas eram avessos e contrários ao absolutismo. Portanto, eles afirmavam que o poder do rei devia ser limitado por uma espécie de conselho ou mesmo por uma constituição. E isto acabou por vingar, naturalmente. Ainda hoje nós estamos na continuidade do pensamento introduzido por Montesquieu, que, por exemplo, defendia então o modelo, que é-nos familiar, obviamente, um modelo de Estado onde o governo estaria dividido em 3 poderes, nomeadamente o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Portanto, só com esta divisão de poderes é que ele consideraria como assegurado o equilíbrio e menos poder concentrado numa só pessoa. Portanto, esta ideia de governo, naturalmente, como nós sabemos, foi adotada por quase todos os países do mundo ocidental e aprimorada, naturalmente, até aos tempos de hoje, e que ainda caracteriza, se calhar, o pensamento democrático que ainda é vigente no momento em que eu escrevo isto. Não sei o que é que o futuro nos aguarda, muito honestamente. Ora, os súbditos também deviam ter mais direitos e deveriam ser tratados de forma igualitária. E é importante fazer este acréscimo nesta definição do que é efetivamente o iluminismo, porque isto é um outro grande alicerce deste pensamento vanguardista, pelo menos na altura, que era a ideia de tolerância religiosa. Nós também já temos vindo aqui a falar bastante de como este conceito está a ser construído ao longo desta temporalidade, não é? Portanto, esta ideia dos súbditos terem mais direito é precisamente afirmar que todos deveriam pagar impostos e minorias, como os judeus, tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos, porque é necessário, naturalmente, às vezes rememorar que no antigo regime, isto sempre utilizando esta terminologia de antigo e novo, evidentemente, que é as minorias religiosas, como os judeus e os muçulmanos, eram obrigados a converterem-se ou a deixar os países onde estavam para escapar das perseguições. Era a tal ideia de Inquisição que até perdurou durante algum tempo e que levou a sucessivos exílios, não é, de diferentes comunidades, ou mesmo a conversão para cristãos novos. Portanto, isto era algo que caracterizou estes tempos, e daí este pensamento subversivo da tolerância religiosa.
Não era algo, a liberdade à fé, por assim dizer, ou a liberdade recreativa, ser uma coisa pessoal, era totalmente institucional, portanto era forçosa a conversão. Portanto, a religião foi muito criticada por vários pensadores iluministas. A maioria, não é, defendia a limitação dos privilégios do clero e da igreja, bem como o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Portanto, já se verifica aqui, de certa forma, uma espécie de fim de exercício conciliatório entre ciência e religião. Já se vinha a verificar há algum tempo, apesar destes pensadores ainda não negarem, como os neo-ateus que nós temos hoje, não negarem a existência de Deus. Eles ainda estão bastante debruçados nesta problemática. Agora, questionam é a legitimidade terrena da instituição igreja. Isso acaba por ser um diálogo um bocado diferente, não é? Portanto, havia aqueles que compreendiam o poder da religião na formação do ser humano, mas preferia que houvessem duas esferas distintas, que era a religião e o Estado. Muitos até apelaram, e com algum fundamento, esta ideia do dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, que foram as palavras de Cristo quando está em Judeia e vê tipo o pessoal nos templos cheios de dinheiros e essas coisas, que foi o único momento em que Cristo se exaltou. É conhecido, acho que é de São Mateus, mas lá está. Portanto, eles queriam fazer esta separação de poderes, ou pelo menos nesta dualidade de religião e Estado. Portanto, agora, também de igual maneira, também haviam iluministas que defendiam o fim da igreja como instituição e achavam mesmo que a fé deveria ser uma expressão individual de cada um. Portanto, também não havia propriamente um consenso ou uma ideia consensual, pronto, permitam uma redundância, relativamente a este aspecto da convivência entre Igreja e Estado, por assim dizer, ou se o Estado deveria ter algum tipo de implicação política, ou se a ciência era um substituto do Estado. Eram problemas que conheciam profunda complexidade e que não são suficientemente simplistas para eu poder expor aqui neste programa, neste episódio de aproximadamente 40, 50 minutos, como é evidente. É sempre um dos tormentos de todos estes episódios, é tentar sintetizar tanta informação, porque a verdade é que estamos a falar de um século em 40 minutos. Portanto, há pessoas que dizem que os episódios são muito tempo, eu discordo inteiramente dessa afirmação. Ora, é com este contexto, ou pelo menos com este preâmbulo, que nós vamos falar, se calhar, do nome mais sonante deste momento. E já falámos aqui sobre grandes gigantes, e também já citámos o nome dele anteriormente, portanto, eu não vou continuar a prolongar este suspense. Nós vamos falar sobre o Voltaire, o grande Voltaire, o homem que me empresta várias vezes a sua frase relativamente à ideia de que na natureza nada se perde, nem nada se cria, tudo se transforma. Muito obrigado, Voltaire, por me teres dado esta frase que eu uso-a tantas vezes. Ora bem, o Voltaire nasceu claramente, isto para mim não é que estive a fazer este estudo, torna-se tipo mais compreensível até, mas ele nasceu numa família abastada, uma família burguesa e aristocrata, portanto desconfio que se ele eventualmente tivesse nascido noutro tipo de circunstância, mas isso é evidente, conhece uma amplitude para praticamente todos os exemplos, mas é lógico que se ele nascesse numa família nobre, duvido que ele tivesse sido tão ácido para com a nobreza ou para com a monarquia como foi com a sua origem burguesa e aristocrata, não é? E ele nasceu em 1694, portanto, finais do século XVII. Ora, a sua mãe morreu quando ele tinha 7 anos. Eu gosto sempre de apontar estes inícios trágicos, por assim dizer, porque não é por uma inclinação mórbida da minha parte, simplesmente porque são realmente muito comuns, não é? Então, nós temos visto aqui que muitos destes grandes génios, não é? E destes génios pensantes conheceram fatalidades em momentos iniciais das suas vidas, não é? Nas suas infâncias. Portanto, a felicidade foi-lhes introduzida desde muito cedo, não é? E ele estudou com os jesuítas, também é importante fazer esta ressalva, até porque foi bastante naquela altura, evidentemente que os jesuítas tinham muito conhecimento, portanto ele ainda conseguiu ter assim uma infância minimamente privilegiada, não fosse também ele tivesse a origem que teve, não é? Ora, o Voltaire rapidamente se caracterizou como um temperamento e ideias revolucionárias, e foi sem surpresa que ele chegou a frequentar a Société du Temple,
de Temple, imagino que seja assim, com um sotaque minimamente afrancesado, que reunia libertinos e livres pensadores nesta sociedade. Portanto, ele foi integrado a esta espécie de comunidade. Ora, nessa época, os importantes avanços económicos, culturais e científicos levaram à crença de que o destino da humanidade era o progresso. Portanto, ele estava completamente submerso nesta ideia progressista, nesta ideia vanguardista. Portanto, além do racionalismo que nós também falámos e do liberalismo económico, por assim dizer, outro princípio tipicamente iluminista era precisamente o anticlericalismo. Portanto, era a posição política e contrária ao poder da Igreja. Portanto, isto encaixava perfeitamente no temperamento sequioso, quase por revolução, do Voltaire. Portanto, ele foi-se juntar a este tipo de comunidade que foi estimulando, de certa forma, já as convicções que provavelmente ele já as tinha intrinsecamente. Portanto, ele conseguiu realmente encontrar pessoas que validassem, pessoas que questionassem, pessoas que acrescentassem nas suas ideias. Portanto, ele estava ligado à alta burguesia e era um crítico fervoroso do absolutismo, da nobreza e principalmente da Igreja. E sempre foi, durante toda a sua vida, a verdade seja dita. Portanto, ele foi um dos pensadores que melhor encarou o espírito do século das luzes. E a verdade é que ele, e nós já vamos ver em condições, porque ele escrevia, não é, vários textos ou vários versos, Voltaire até um próprio pseudónimo dele, não é o nome dele verdadeiro, e escrevia vários versos desrespeitosos que eram dirigidos ao Luís XIV, àquele grande estadista, àquele grande rei, não é? Grande não no sentido qualitativo, obviamente, mas grande porque ele tem aquelas frases icónicas do l'état c'est moi, o Estado sou eu, e estas ideias de onde é que chega o ego humano, não é? Portanto, isto naturalmente que estas afrontas à figura regente, não é, valeram-lhe a reclusão para a Bastilha em 1717. Portanto, quando ele foi libertado, depois foi exilado em Châtenay. Portanto, ele sempre teve grandes problemas com a justiça, e isso, em vez de apaziguar ou atenuar o seu espírito revolucionário, só contribuiu para ele criar esta ideia e esta reputação. Portanto, ele era visto como um escritor combativo. E depois, em 1718, quando ele escreve a tragédia Édipo, que é uma peça teatral, aí ele utiliza o pseudónimo Voltaire pela primeira vez, e esta ideia, Voltaire, o nome que fica famoso, que fica associado a esta personalidade combativa, e que ao mesmo tempo esta escrita, não é, ou esta obra introduziu ou abriu-lhe a porta dos meios literários. Portanto, ele aqui vai conviver com os literatos todos que também são apologistas destas ideias transformadoras na sociedade. Portanto, só que acontece esta eventualidade também que é importante realçar na sua biografia, porque ele em 1726, isto não sei se estão a acompanhar, mas a Édipo foi escrita em 1718, meios literatos é por volta desta altura, até 1726, que é isso que eu estou a contar agora, que ele teve um desentendimento com um cavaleiro Rohan, e isso levou-o novamente a ser preso. E depois de 5 meses ele foi exilado na Inglaterra, onde permaneceu até 1729, portanto ficou lá 3 anos. Ora, isto para dizer que este contacto com a Inglaterra foi verdadeiramente transformador para ele, porque o Voltaire teve contacto com as ideias do John Locke. Portanto, ele foi influenciado pelo regime de governo parlamentar que foi instituído após aquela Revolução Gloriosa de 1688, que nós já falámos. A ideia progressista de Henrique VIII, aquele conflito de Inglaterra, nós também falámos sucintamente sobre isso. Portanto, ele teve contacto com estas ideias parlamentares que o John Locke introduziu naquela altura, já sequente àquele Thomas Hobbes e isso tudo. Portanto, ele passou a defender a ideia de que a tolerância religiosa e a monarquia constitucional inglesa deveriam ser adotadas por todas as nações europeias. Ele também, inclusivamente, chegou a estar na Holanda e também verificou que lá existia essa tal tolerância que ele tanto ambicionava. Portanto, ele escrevia várias vezes comparações entre a França absolutista, que era quase um anacronismo comparativamente a estas sociedades que ele teve a oportunidade de visitar, como a Inglaterra e como a Holanda. Portanto, o Voltaire condenava ativamente o absolutismo. Porém, ele defendia uma monarquia centralizada em que os reis eram assessorados pelos filósofos. Portanto, dessa forma eles seriam capazes de fazer reformas de acordo com o interesse da sociedade. Embora ele afirmasse que todo o homem
tem o direito de acreditar a ser igual aos outros homens. Também há registros que revelam, de certa forma, algum tipo de documentação que revela que o Voltaire não tinha propriamente o maior dos apreços pelo povo. Até havia um certo desprezo, que até fica de certa forma bem caracterizado quando foi aquela grande bolha do John Locke que nós falámos na primeira temporada, que até induziu a crise na regência de França e na consequente revolução, em que toda a gente se apressou a comprar títulos para a Nova Louisiana, os bonds e não sei o que mais. Ele tinha aí críticas bastante ácidas ao povo, portanto ele também não fazia do povo uns iluminados, aquela ideia do povo é que é mais ordena, não, eram tipo massas, naturalmente que o ser humano coletivo é bastante distinto do ser humano individual, e ele tinha compreensão disso, mas por isso é que ele tinha esta ideia de que era mesmo assim necessário uma espécie de monarquia, independentemente. Portanto ele foi atuante propagandista das ideias liberais e defendeu o direito dos indivíduos à liberdade política e de expressão. Ele era crítico da Igreja, como nós falámos, mas não era propriamente um ateu, e sim era um deísta. Portanto, ele acreditava que Deus estava presente na natureza e como nela se encontra o homem. E Deus estava presente também no homem, que pode descobrir por meio da razão, dizendo que ele guiou o homem para a sabedoria. Portanto, a razão que nós temos e esta capacidade facultativa é Deus em nós, por assim dizer, para ele. É uma particularidade divina que nós herdamos no nosso personificação corpórea, no nosso domínio material, no mundo animal, por assim dizer. Portanto, o Voltaire, como ele defende também esta ideia da assessoria de filósofos perante os reis, ele também coincidentemente foi conselheiro de alguns reis, não é? Como o caso do Frederico II, o Grande da Prússia, que era o tal déspota esclarecido que ele acabava por defender. E o que é isto de déspota esclarecido? O déspota esclarecido, ou reis déspotas, por assim dizer, são soberanos europeus que tentavam colocar em prática as ideias dos filósofos iluministas. Portanto, o mais célebre foi precisamente este Frederico II, que foi assessorado pelo próprio Voltaire, e foi considerado como o rei filósofo, porque ele interessava-se pelos debates de ideias, protegeu os pensadores e artistas, e foi internacionalmente conhecido pelas suas sábias palavras e o constante uso metafórico, tais como a frequência com que utilizava aquela velha história de que, e passo a citar, a espada vence mas não convence, e era desta forma metafórica que ele idealizava os seus objetivos. Portanto, isto é, de certa forma, o que caracterizava o déspota esclarecido. Por isto, o iluminismo também produziu impactos na própria monarquia e no próprio comportamento dos regentes, não é? Dos reis. Vejam só. Depois, José II da Áustria, Catarina II da Rússia, o Marquês de Pombal em Portugal, né? Todos estes procuraram atuar como agentes modernizadores nos seus países, e nós obviamente que também devemos ao Marquês de Pombal, e ele foi de certa forma uma figura ilustrativa do iluminismo em Portugal, também e combateu também os jesuítas, a presença do clero, também era realmente um bocado a fazer oposição a isso, naturalmente. Portanto, agora, naturalmente que alguns historiadores questionam se esses governantes foram assim tão esclarecidos, não é? Se não foi simplesmente o estado de espírito da época que eles acabaram por aquecer, aquela ideia do Heidegger, do Dasman, por assim dizer, foram com a corrente. Ora bem, o Voltaire, então, defendeu o que ele chamava de religião natural, não é? Ele via o Deus como um ser distante do mundo, responsável somente, não é, pela criação, e que não interferia propriamente na história dos homens. Portanto, era assim que ele entendia Deus como um arquiteto de natureza, não tão necessariamente interessado nos desígnios dos homens, não é? Até porque as suas vidas seriam propriamente microscópicas para serem propriamente relevantes de serem acompanhadas. Portanto, ele era considerado como um cético, um laico, um anticlerical. Já no seu pensamento político, o Voltaire não acreditava que as nações da sua época estivessem prontas para se tornarem democráticas, e também não defendia a República, pois ele pensava que o povo não estava pronto para assumir esses dois modos de governo. Portanto, vão haver aqui algum desprezo para com o povo no que toca ao ser humano coletivo. Não é um desprezo do povo por causa da sua consciência de classe, apesar de, evidentemente, de estarem presentes nele, porque ele nasceu na alta aristocracia. Portanto, ele também não via com bons olhos a oligarquia, e defendia essa tal monarquia absoluta, esclarecida,
apesar de ele ter sido um precursor também da Revolução Francesa, ele não defendia propriamente esta ideia de republicanismo ou desta ideia democrática, apesar de acreditar piamente nestas liberdades que serviam de estandarte, ele acreditava nesta ideia do déspota esclarecido. Portanto, em algumas das suas obras ele defendia a liberdade política e critica a intolerância religiosa, tendo por mote essa tal igualdade, justiça e tolerância. Ao longo da sua vida, também é importante relevar um pouco as bandeiras dele, por assim dizer, que o caracterizaram. Portanto, ele foi contra a tortura, ele foi contra a pena de morte, a crueldade imposta aos animais de criação, não é? E tinha, até se diz que tinha simpatia pelo vegetarianismo precisamente por isso. Portanto, isto acaba por revelar um pouco o seu comportamento ou os seus atos, que estão intimamente relacionados com as suas ideias e com as suas crenças, não é? Evidentemente. Economicamente, ele defendia os primórdios do pensamento liberal. Era um seguidor do empirismo, portanto o Voltaire defende a pesquisa científica sem obediência e dependência das verdades religiosas, apesar de ele assumidamente acreditar na existência de Deus. E ele diz que se existe um relógio é porque existe também um relojoeiro, ou seja, a prova da existência de Deus está na organização e na disposição do universo. Se existe uma obra é porque existe o artesão, o idealizador e construtor dessa obra. Esse artesão é Deus, criador desse universo. Portanto, segundo ele, se Deus não existisse, teríamos que inventá-lo, pois toda a natureza grita que ele exista, né? Portanto, é um pouco, esta frase até é dele, é quase uma citação da minha parte. Portanto, o Deus de Voltaire é o grande arquiteto dessa máquina de funcionamento perfeito que é o universo. O Deus de Voltaire não divide as pessoas, nem é a causa da intolerância. Portanto, é um Deus universal, da mesma forma que a razão é comum a todos os homens. Crer em Deus é acreditar em algo evidente, mas a evidência da existência de Deus é possibilitada pela razão e não pela fé. Deus fez o universo, mas não intervém mais nele, e portanto o homem é um ser livre. É assim que ele resolve até a própria problemática do livre-arbítrio, não é? Portanto, o filósofo critica os textos bíblicos e coloca em dúvida a sua fundamentação histórica e a legitimidade moral de boa parte deles. Portanto, a crítica continua lá presente, por mais que admita a possibilidade de Deus. E ele admite não só a possibilidade, como a evidência. Portanto, mais uma vez, até no pensador Voltaire, que foi o mais ácido perante a Igreja nesta altura, se vê aqui um exercício conciliatório e a imprescindibilidade de conciliar Deus e a ciência, mas uma não está a negar ou a contradizer a outra parte, não é? Portanto, foram grandes as críticas de Voltaire à Igreja Católica, que ele considera mesmo de infame, supersticiosa, ridícula, absurda, suja de sangue e responsável pelo fanatismo e pela intolerância religiosa. E aqui estou a parafrasear, obviamente. Portanto, em substituição à Igreja Católica, ele defende uma espécie de religião natural, baseada numa moral natural, tolerante e que procura unir os homens espiritualmente, respeitando as diferenças culturais. Portanto, esta é um pouco a ideia do Voltaire relativamente ao pensamento de comunhão simbólica, espiritual, por assim dizer. Por outro lado, Voltaire é também contrário ao materialismo, ao espiritualismo e ao ateísmo, porque ele considera até este último, do ateísmo, destruidor das virtudes humanas. E diz que para uma sociedade é melhor ter uma religião falsa do que não ter nenhuma. Portanto, vejam só a repugnância que ele tem pelo ateísmo. E também faz críticas ácidas ao Islão, escusado será dizer, não é? Devido ao seu fanatismo, que era igual ou superior até àquele que caracterizava o cristianismo. Portanto, de certa forma, para finalizar o pensamento intelectual dele e o contributo na sua propriedade, apesar de ele ter sido mais literato do que propriamente filósofo, mas é uma figura incontornável deste momento iluminista, para ele a filosofia é o espírito crítico, que vai contrapor a tradição para poder diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. É um pouco esta ideia de instrumentalização da filosofia ao serviço da razão, né? Portanto, em 1734, o Voltaire publica até precisamente as cartas inglesas, ou as chamadas cartas filosóficas, que acaba por ser a sua, e já estamos a voltar um bocado atrás no tempo, evidentemente, daquilo onde deixámos, mas acaba por coincidir precisamente com aquela altura em que ele teve exilado, até 29, em Inglaterra, e onde ele te faz a tal comparação entre a liberdade inglesa e o atraso da França absolutista, clerical e obsoleta, não é? Portanto, ele acaba por ser condenado pelas autoridades francesas novamente, nessa altura, e teve que fugir, sendo acolhida pela Marquesa do Châtelet, no castelo de Cirey, em Lorena, onde passou 10 anos, vejam só. Custa ter esta vida, não é, revolucionária, claramente não é uma vida cómoda, porque ele está sempre a saltar de exílios para exílios. Voltaire morre aos 30 anos, né?
em maio de 1700 não, desculpem, eu não disse 30 anos, mas obviamente que não morreu aos 30 anos, que confundi aqui com o que está a dizer a data, que é 30 de maio, assim é que é. Se não fosse aos 30 anos, ou gajos que morreram bem mais cedo e fizeram... não digo tanto, mas bastante. Mas ele não morreu aos 30 anos. Ele morreu sim a dia 30 de maio de 1778. E ficou nesta ilustração o seguinte, que eu escrevi aqui, eu apontei aqui para ler, que era o maior, e estou a citar, o maior, o mais ilustre e talvez o único monumento desta época gloriosa em que todos os talentos, todas as artes do espírito humano pareciam haver-se elevado no mais alto grau da sua perfeição. Voltaire acabava por encapsular isto. Ele era um homem quase do século. Foi um homem que caracterizou todo um movimento. É esta a preponderância. Daí, precisamente, ser incontornável falar sobre ele. E o Voltaire introduziu várias reformas na França, como a liberdade de imprensa, a tolerância religiosa, a tributação proporcional e a redução dos privilégios da nobreza e do clero. Portanto, vejam só a preponderância que um homem só teve em todo um país, e não só no país, mas em todo um mundo naquela altura, não é? Portanto, as implicações que ele teve. Mas, ao mesmo tempo, também foi precursor da Revolução Francesa. E essa, obviamente, que instaurou a intolerância, a censura e o aumento dos impostos para financiar as guerras, tanto coloniais quanto as napoleónicas ao longo da Europa. Portanto, apesar de ter servido para uma causa em vida, em morte acabou por precipitar esse desfecho. Portanto, é sempre interessante ver como um pensador pode legitimar uma coisa e ao mesmo tempo legitimar o seu contrário. Este foi mais um episódio do Palavra de Honra. Tenha uma boa semana e se é uma chama sem parecer e vemos no próximo. Leva o Voltaire contigo e espero que contribuas com pensamentos e reflexões relativamente àquilo que foi o iluminismo. A ver se nós conseguimos fazer outra época um bocado semelhante a essa, no sentido crítico, no pensamento da razão. Até à próxima.